Fala pessoal, beleza? Olha eu aqui de novo, 11º dia. Hoje, dentro do propósito, pelo menos para mim, é dia de jejum. Então, fica o dia na abstinência alimentar, né? Glória a Deus por isso, hoje é dia de culto também. Então, à noite nos veremos na igreja. E vamos nessa. Nesse vídeo, eu quero ponderar um pouco aqui com vocês a respeito de arrependimento. Aí tem uma série de coisas que eu quero tentar enredar aqui dentro do raciocínio. Vamos ver se vamos ter sucesso com isso. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui é a fala de Jesus Cristo, né? Quando ele inicia o seu ministério, ele começa falando: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Mesma fala de João Batista. É importante parar para refletir sobre essa fala, porque sem ter uma noção clara do que ou de quais coisas Jesus Cristo está exortando o povo a se arrepender, fica difícil entrar nesse contexto, né? Então, lógico, também não é uma tarefa fácil, né? Resumir ao que Jesus Cristo se referia, ou quais coisas que ele se referia. Mas eu creio que a forma mais, de repente, aqui rápida de resumir esse conceito, sei lá, é usando a perspectiva do egoísmo, assim, né? Tipo, parem de viver em função dos seus próprios prazeres, em função das suas próprias vontades, com o intuito de garantir a si mesmo, de comer o melhor desta terra, né? Pela simples razão, né? De aproveitar a estada no planeta, digamos assim. E passem a considerar os mandamentos de Deus, né? Passem a considerar o privilégio de ser povo de Deus, passem a considerar que a vida nesse mundo é um sopro e depois vem a eternidade, que é, né, sem fim. Então, o ponto de partida para começar a entender essa fala de Jesus é perceber que ele está exortando o povo a se arrepender de levar uma vida mundana, uma vida carnal, né? Uma vida pautada nas coisas da carne, né? Nas vontades naturais. Legal. Uma outra coisa na Bíblia que me mexe muito comigo é aquela passagem que diz: troque, né, a sua alegria por choro, né? Tipo, isso é uma coisa muito impactante, porque trocar a sua alegria por choro é algo do tipo, você tem que mudar os seus padrões, né? Então, as coisas que te fazem rir, as coisas que te fazem feliz, precisam passar a ser aquelas coisas que te fazem chorar, que te fazem, né, falar: puxa, que tristeza, que triste realidade, digamos assim. Então, todas as coisas naturais, né, que fazem com que a gente sinta, né, tanta vontade de viver em função e tanta necessidade de buscar, ter e aproveitar ao máximo, deveriam ser as coisas às quais a gente tem, na verdade, aquela tristeza por se sentir atraído, por se sentir amarrado, né, a essas coisas. O arrependimento, ele tem algumas características. Uma delas é aquela profunda tristeza mesmo, né, de falar: poxa, onde que eu estava com a cabeça? Por que a coisa acontece desse jeito? Eu não quero mais me sujeitar a isso, eu não quero mais
ir por esse caminho, ou repetir essa rotina, ou essa atitude, ou seja lá o que for. E aí ele é precedido, né, por uma mudança de vida, né, uma transformação na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar. E isso é bem diferente do remorso. Uma das melhores referências em relação ao remorso, uma boa referência, é a do jovem rico, né, que chega para conversar com Jesus Cristo, e aí eles vão ali batendo papo, o jovem rico pergunta o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna, né, para ser bom que nem Jesus, e Jesus questiona ele em relação a, como assim, por que você me chama de bom? Depois disso, ele cita para o jovem rico ali os mandamentos, né? E o menino fala, pô, isso daí eu sigo já desde pequenininho. E aí Jesus vem com aquele desafio de falar, olha, então vende todas as suas coisas, dá para os pobres e me segue. E aí o menino se entristece, o rapazinho lá se entristece e vai embora triste. E a Bíblia descreve que a razão por ele ir embora assim é porque ele era rico, né? Então ele tinha muitas posses e, puxa vida, como é que eu vou abrir mão de tudo isso, né? Esse voltar triste é um bom exemplo de remorso, porque a pessoa fica triste porque de alguma forma aquilo confrontou, né, os valores, o coração da pessoa e tal, mas não ao ponto do arrependimento. Isso acontece demais, né? Muitas vezes a gente escuta uma pregação, ou lendo a palavra, ou orando, e a gente de repente é tomado por um sentimento que confronta a nossa natureza, confronta o nosso jeito de viver, o nosso jeito de agir, alguma atitude que a gente tomou, alguma palavra mais dura que nós pronunciamos, ou algum sentimento que a gente carrega em relação a outra pessoa, né, por causa das dificuldades, né, de relacionamento e tal. E aí a gente sente aquele peso no nosso coração e isso nos entristece, mas não gera transformação, né? Isso é remorso. O remorso é quando você se sente impotente e isso só vai gerar em você aquela sensação de orgulho ferido, mas não uma disposição, né, de se submeter a um tratamento, a uma transformação que vai depender, né, de uma humilhação, né? Tem que abrir mão, né, de uma série de coisas, muitas vezes da nossa reputação, muitas vezes das comodidades, né, de mágoas, ressentimentos, né, se retratar em relação às culpas que a gente carrega, para poder experimentar, né, para poder viver essa transformação. Aí é arrependimento. Caso contrário, quando fica com esse sabor amargo, com essa sensação de, puxa vida, tá vendo? Errei de novo, puxa, poderia ter feito melhor. Caramba, será que eu nunca vou conseguir? Será que eu nunca vou chegar lá? Será que eu... E quando entra nessa seara, né, eu quero chegar lá, eu quero ser um cara melhor, né? A motivação já está errada. É um negócio complicado entender isso daí, né? Mas é verdade. O que tem que mover o nosso coração é o desejo de ter intimidade com Deus. É o desejo de viver colado com Deus. É o desejo de ter esse estilo de vida, né, todo o tempo. Essa tem que ser a razão. Quando a razão, ainda que implicitamente ou de forma bem velada, é você conseguir se sentir em paz quando se compara com tipo, né, com a nossa referência, com o nosso prumo, que é Jesus, né? Você olhar e falar, nossa, como eu tô bem, como o jovem rico a princípio fez, né? Falou, não, mas isso tudo eu já faço, cara, então eu tô bonito, né? Fala a verdade. Aí Jesus Cristo chega com um nível de desafio que não dava pro cara. Ele saiu chateado. Saiu chateado porque ele está buscando glória para si mesmo. Ele não está buscando um relacionamento com Deus. Não é muito louco isso? Não é um troço difícil? E para mim a dificuldade aí já começa
em encontrar força no nosso interior para ser honesto o suficiente e reconhecer que talvez todos nós estejamos vivendo uma vida de jovem rico, né? Não buscando de verdade no limite do que é possível a presença de Deus e abrir mão de tudo que for necessário para manter esse relacionamento. Mas ali, tipo, caramba, infelizmente nesse setor aqui, eu não consegui ser bom o suficiente. E talvez por isso, Jesus Cristo já começou a conversa ali com o jovem rico, perguntando, mas por que você me chama de bom? O que é ser bom para você? Pois é, vale a pena pensar a respeito, né?